Graça e paz, irmãos. Amém. Boa noite a todos. Amém. Louvado seja Deus. É um privilégio para mim, irmãos, estar anunciando as boas novas do Evangelho. Amém, irmãos? Porque a palavra de Deus é o poder de Deus. Amém. A palavra de Deus transforma. A palavra de Deus liberta. A palavra de Deus revela a vontade de Deus para nossas vidas. Amém. A palavra de Deus é a voz de Deus. Amém. Amém, irmãos? Então, é um privilégio para mim estar anunciando essa palavra tão poderosa que tem transformado vidas, assim como transformou a sua. Amém. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Então, que os seus ouvidos estejam inclinados para a palavra do Senhor. Amém. Amém? Em nome de Jesus. Amém. E hoje à noite, irmãos, eu estarei ministrando sobre o que é o crescimento espiritual. Amém. Amém? Essa pergunta que eu faço a você essa noite: o que é o crescimento espiritual? Né, irmãos? Ou então, quais as características de uma pessoa que realmente está crescendo espiritualmente? Verdade. Amém? Muitas vezes nós avaliamos com alguns critérios que muitas vezes não é bíblico. Amém? Às vezes achamos que a pessoa está crescendo espiritualmente só porque muitas vezes está servindo na igreja. Não estou dizendo que não é para servir, amém, irmãos? Mas de acordo com a Bíblia, o que de fato mostra a palavra do Senhor com relação ao que é crescimento espiritual, como as Escrituras diz. Amém, irmãos? Verdade. O foco, O crescimento espiritual, irmãos, é o processo pelo qual nos tornamos mais e mais parecidos com Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém? Ou seja, quanto mais crescemos espiritualmente, mais você se parece, mais eu se parece com Jesus Cristo. Aleluia. E o nome do Senhor é exaltado quando isso acontece. Amém. Amém? Quando colocamos a nossa fé em Jesus, o Espírito Santo inicia o processo de nos tornar mais parecido com Jesus. Verdade. E nos conforma à sua imagem. Amém, irmãos? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia comigo em 2 Pedro. 2 Pedro. Louvado seja Deus pela sua palavra. Aleluia. Então, desde o momento, irmão, que você entregou seu coração a Jesus, é que se iniciou o crescimento espiritual em sua vida. Amém. Glória a Deus. Amém? Até então, quando você não tinha Jesus, você estava morto espiritualmente. Verdade. Mas o Senhor te deu vida. E vida em abundância. Amém, irmãos? Então, a partir desse momento, você começou na sua vida o processo do crescimento espiritual. E o crescimento espiritual, irmãos, é algo contínuo. Verdade. É algo que você sempre vai necessitar. Glória a Deus. Sempre crescer espiritualmente. Ninguém nunca, nenhum homem, pode chegar e dizer: eu não preciso mais crescer, eu já cheguei no limite. Nenhum homem pode dizer isso. Amém, irmãos? Afinal, nós somos pessoas falhas, que dependemos da graça de Deus, que dependemos do favor de Deus, que dependemos do Senhor, das suas misericórdias. Então nós precisamos constantemente, irmãos, crescer espiritualmente. Amém. Você viu amém? Amém. Louvado seja Deus. Em 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3 diz assim: visto como, pelo seu divino poder, nos tem sido doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque essas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, irmãos, louvado seja Deus, e em vós aumentando essas coisas, fazem com que não sejais nem inativos,
nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus, irmãos. Então, o apóstolo Pedro, ele começa aqui a ensinar coisas poderosas. Ele começa a falar sobre coisas que nós recebemos da parte de Deus. E ao mesmo tempo ele começa a falar que quanto mais o conhecemos o Senhor, mais nós crescemos espiritualmente. Quanto mais adquirimos o verdadeiro conhecimento das Escrituras, mais nós iremos crescer espiritualmente. Amém. Como ele diz assim, livramos da corrupção, da paixão que há no mundo. Aí tem a parte que diz, com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança, irmãos. E com a perseverança, a piedade. Ou seja, precisamos entender, irmãos, que para que eu e você venha crescer espiritualmente, precisa de alguns pontos que eu vou citar aqui essa noite. Amém. A primeira, renúncia. Amém. Para que haja verdadeiro crescimento espiritual, você precisa renunciar a sua vida. Você precisa renunciar às suas vontades e seus desejos. Verdade. Amém, irmãos? Porque nós precisamos tirar tempo para o Senhor. Amém. Verdade. Isso é renúncia. Amém, irmãos? Onde você vai sacrificar um tempo, né, do seu dia a dia para estar buscando o Senhor. Amém. Amém? Verdade. Segundo ponto, irmãos, é conhecimento do Senhor. É necessário eu e você, irmãos, estar buscando ao Senhor, buscando por meio da sua palavra, conhecendo mais dele, conhecendo quem ele é, conhecendo a sua vontade para nossas vidas. Amém. Amém, irmãos? O outro ponto é a oração, comunhão com o Senhor. Verdade. Amém? É necessário, irmãos, eu e você estarmos em comunhão com o Senhor sempre. Glória a Deus. Verdade. Você quer crescer cada vez mais espiritualmente? Ore. Amém. Amém. Ah, Romeu, eu quero crescer sem orar. Ah, Romeu, eu quero crescer espiritualmente, mas eu não quero meditar na palavra. Não, eu quero crescer espiritualmente, mas eu não quero renunciar ao meu tempo, a minha vida, as minhas vontades. Não tem como ter crescimento, irmãos. Verdade. Dessa forma. Amém, irmãos? Então, é necessário para que haja o verdadeiro crescimento espiritual, você renunciar à sua vida, você adquirir conhecimento, meditar na palavra, se santificar na palavra. Amém. Amém, irmãos? Para que você venha conhecer Deus cada vez mais. Amém. Como é que eu conheço Deus? Por meio de sua palavra. Amém. Obrigado. Você quer conhecer Deus? Quem quer conhecer Deus? Amém. É por meio da sua palavra. Obrigado. É pelo que está escrito. Porque a palavra revela quem Deus é. A palavra revela quem é o verdadeiro Deus. O Deus criador de todas as coisas. Amém. O soberano, o eterno, o poderoso, irmãos, o infinito, o majestoso, o glorioso, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Como é que eu conheço esse Deus tão poderoso? Através das Escrituras, Verdade. por meio da sua palavra. Amém. Amém, irmãos? Não fique esperando um profeta vir para você e querer apontar o dedo para você, para dizer que assim diz o Senhor, para que você venha entender qual é a vontade do Senhor e quem é Deus. Amém. Verdade. Busque as Escrituras. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. O quarto ponto, irmãos, é a prática da palavra, é a obediência ao Evangelho. Amém? Amém. Não tem como, irmãos, você crescer espiritualmente se você não se submeter à palavra. É assim. Verdade. Não adianta você simplesmente só ouvir. Verdade. É necessário a prática. É necessário a obediência ao Aleluia. nosso Senhor Jesus. Verdade. Amém, irmãos? A palavra do Senhor é semeada nos corações. Glória a Deus. Verdade. Mas cabe a nós colocar em prática aquilo que nós ouvimos. Glória a Deus. Amém, irmãos? A palavra do Senhor diz que quando nós ouvimos a palavra e não colocamos em prática, nós estamos nos enganando, irmãos. Verdade. Amém, irmãos? Amém. Tem uma passagem de Mateus que fala sobre os dois fundamentos. E se você analisar o texto, você vai ver que aquele que edifica a casa sobre a areia é aquele que pratica a palavra. Amém. É aquele que ouve e coloca em prática. Aí a Bíblia chama, o Senhor chama de um homem prudente que está edificando a sua casa sobre a rocha. Verdade. Esse que coloca em prática, esse é o que está construindo a sua casa sobre a rocha. Glória a E Deus. vai vir as tempestades.
E vai vir os ventos. E vão dar contra essa casa, mas ela vai permanecer de pé. Por quê? Porque ouviu e praticou. Aleluia. Ouviu e praticou. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então é necessário eu e você se submeter à palavra do Senhor. Verdade. Para que haja um verdadeiro crescimento, irmãos. Amém. Louvado seja Deus, Glória a irmãos. Deus. E no final do versículo 8, diz assim: porque essas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos e nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Amém. Glória a Deus. Quando você está crescendo espiritualmente, irmãos, há frutos. Verdade. Você não fica inativo. Glória a Deus. Verdade. Você dá frutos para a glória de Deus. Aleluia. Você dá frutos que glorificam o nome do Senhor. Amém. Não para a sua glória, mas para a glória do Senhor, irmãos. Aleluia. Louvado seja Deus. Abram comigo em Gálatas, capítulo 5. Louvado seja Deus pela sua palavra. Glória a Deus. Aleluia. Em Gálatas, irmãos, capítulo 5, a partir do versículo 19, o apóstolo Paulo, ele vai aqui fazer duas listas, né? E ele vai falar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Amém. Amém? Vamos ver as obras da carne. Versículo 19 diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas. Elas são conhecidas, né? Todo mundo conhece. Elas são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus quem tais coisas pratica. Glória. Glória a Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Entenda uma coisa, irmãos: o seu velho homem, a sua velha criatura, vivia nesta prática. Era dominado pelas obras da carne, pelo pecado que habita na carne. Amém? Como está dizendo que agora o pecado não habita mais na carne? Não estou dizendo isso. Ele continua habitando na carne. É verdade. Amém, irmãos? Porém, quando você é selado com o Espírito Santo, você recebe uma graça vinda do Pai, Glória a Deus. para te dar Aleluia. condições de resistir às obras da carne, para que você tenha domínio. Verdade. Você vai ver, irmão, que uma das características do fruto do Espírito é domínio próprio. Glória a Deus. Amém? Então, antes eu e você vivíamos assim: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades e vários pecados aqui citados. Vivíamos dessa forma. Era a nossa velha criatura, caída, morta espiritualmente, sem Deus. Só fazia as obras das trevas. Verdade. Glória a Deus. Amém, irmãos? Mas você foi encontrado. Mas você foi achado. E você foi liberto pelo poder do Espírito Santo. Você foi liberto pela palavra do nosso Deus. Aleluia. O Evangelho da salvação. O Evangelho é o poder, irmãos. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém. O Evangelho é poderoso, irmãos. Ele transforma a vida dos homens. Ele transforma. Ele restaura. Verdade. É o poder de Deus. Estamos falando do poder de Deus, irmãos. Amém. Amém? E a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação Amém. de todo Verdade. aquele que crê, irmãos. Verdade. Amém, irmãos? Glória a Deus. O Evangelho transforma. Amém. Ele pega um homem depravado, um homem terrível, e transforma num santo, num justo. Glória a Deus. Ele pega um homem com um coração de pedra e transforma num coração de carne. Aleluia. É o poder da palavra, irmãos. É o poder de Deus operando na vida do homem. Amém. Louvado seja Deus, irmãos. Amém. Aleluia. Versículo 22 diz assim. Não, antes de ler o 22, vou falar algo. Essas coisas, as quais nossas vidas se identificavam antes, né?
de confiarmos em Cristo, as obras da carne são as atividades que devemos confessar, delas nos arrepender e com a ajuda de Deus superar. Aleluia. Por quê, irmãos? Porque quando você entregou seu coração a Jesus, seu espírito nasceu de novo. Amém. Sua carne não. O pecado ainda habita nela. Se você se inclinar para a carne, você vai praticar tudo isso aqui que eu acabei de ver. Prostituição e um monte de coisa. Verdade. Amém, irmãos? Mas entenda, você foi livre da escravidão do pecado. Amém. Amém. Hoje, em Cristo Jesus, você tem condições de dar um não à carne. Né? Verdade. Amém, irmãos? Para a glória de Deus. Glória a Deus. Mas para isso, irmãos, é necessário você renunciar a sua vida, buscar conhecimento, estar sempre em oração e submeter a palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Para Deus. que Verdade. o poder do pecado na sua carne mortal não tenha tanta eficácia ou tanta força e você consiga controlá-la. Verdade. Estou dizendo que você não vai errar, irmãos. Claro que nós erramos. Porém, nós não somos mais escravos do pecado. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Continuamos, irmãos. Glória a Deus. Então, como eu tinha dito, né, que com a ajuda de Deus nós iremos superar, né, o controle da nossa carne, né, o domínio do pecado em nossa carne. Verdade. Amém, irmãos? Glória Com a a Deus. graça de Deus, que é o combustível, que é a força de Deus operando em nós, para que eu e você tenha domínio próprio. E consiga Verdade. dizer não à carne quando for necessário. Aleluia. Amém, irmãos? E viver uma vida de Verdade. santidade que glorifica o nome do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. E no versículo 22, irmão, diz assim: mas o fruto do Espírito é o caráter de Cristo, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio Glória. próprio. Glória a Contra Deus. essas coisas não há lei. É verdade. Amém, irmãos? Amém. Então, as características de uma pessoa, as evidências, né, de uma pessoa que está crescendo espiritualmente, é quando ela flui no fruto do Espírito Santo. Amém. Verdade. Quando Aleluia. ela flui no fruto do Espírito. São características de uma pessoa que de fato está crescendo espiritualmente. Aleluia. Porque esse fruto aqui rende glórias a Deus. Glória a Deus. Verdade. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Como eu falei no início, né, às vezes nós achamos que uma pessoa está crescendo espiritualmente só pelo fato de muitas vezes a pessoa só servir, né? Mas eu vou dizer alguma coisa a vocês, irmãos, desculpa a palavra. Mas às vezes possa ser que uma pessoa possa servir, né? Mas em casa seja uma pessoa como chupando manga, vamos dizer. Estão entendendo, irmãos? Amém. As pessoas só é uma coisa na frente de alguém, das pessoas, mas não flui no fruto do Espírito Santo. No fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Amém. Então a maior evidência que a pessoa está crescendo de fato, espiritualmente, é quando a pessoa está fluindo no fruto do Espírito. Amém. Amém, Glória a Deus. irmãos? E esses frutos glorificam o nome do Senhor. Aleluia. Esse fruto glorifica o nome do Senhor. Glória a Deus. Verdade. Louvado seja Deus, irmãos. Amém. Verdade. Louvado seja Deus. Glória a Louvado Deus. pela sua palavra. Quanto mais crescemos espiritualmente, cada vez menos as obras da carne serão evidentes em nossas vidas. É verdade. Quanto mais crescemos espiritualmente, menos evidente as obras da carne em nossa vida. Amém, irmãos? Aleluia. Louvado seja Deus. Abra comigo agora. Deus é bom. Amém. Em João capítulo 14. Louvado seja Deus. Cadê aqueles que foram selados com o Espírito Santo? Amém. Aleluia. Aqueles que
foram transformados pelo poder da palavra de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eles estão sendo transformados cada vez mais, cada dia. Em João capítulo 14, versículo 16, diz assim: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que estejais para sempre convosco. Amém. 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus, irmãos. Glória a Deus. Ele enviou o Consolador. Ele enviou o Espírito da verdade. E esse Espírito da verdade está habitando no seu coração. Amém. Está habitando em nós. Amém, irmãos? No coração dos eleitos, no coração dos filhos. E a Bíblia diz que Ele estará para sempre conosco. Amém. Verdade. E esse Espírito, Ele é o Espírito da verdade, irmãos. Amém. Ele sempre nos guia a verdade. Aleluia. Quando você diz, eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo, é o mesmo que dizer, eu estou sendo guiado pelo que a palavra de Deus diz. Amém. Verdade. Porque o Espírito, ele é da verdade. Ele sempre vai de acordo com a verdade. Ele sempre vai de acordo com o que as Escrituras dizem. Amém. Afinal, foi o próprio Espírito que escreveu assim. Glória a Deus. Glória a Deus. Homens inspirados por Deus, Amém. inspirados pelo Espírito Santo, escreveu a palavra. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus, porque o Espírito da verdade está habitando em nossos corações. Amém. Que privilégio, irmãos. Que honra. Aleluia. Glória a Deus. Deus Todo-Poderoso habitando em homens. Amém. No coração de homens, Verdade. que éramos nós, irmãos. Para que Deus nos escolhesse e decidisse selar você com o Espírito Santo. E decidisse colocar a sua presença em nós. Que éramos nós, irmãos. Para que Deus derramasse seu amor. Para que Deus derramasse as suas misericórdias. Aleluia. Para que Deus perdoasse os nossos pecados. Quem éramos nós? Quem era você, irmão? Amém. Quando você estava no mundo caído e perdido. Verdade. Para que Deus olhasse para mim e para você e dissesse, eu vou perdoar você. Quais foram os Aleluia. critérios que Ele usou? Nenhum. Foi conforme o conselho da sua própria vontade. Ele quis. Verdade. Glória. Louvado seja Deus por nós. Glória a Porque Deus. poderia ter sido outra pessoa. Verdade. Não você. Não eu. Louvado seja Deus por Deus é bom. Louvado seja Deus porque Ele nos libertou do império das trevas. Louvado seja Deus porque Ele nos resgatou da maldição da lei. Louvado seja Deus, irmãos, porque Ele nos livrou do inferno, da condenação eterna. Louvado seja Deus por isso. Aleluia. Amém, irmãos? Ele nos amou incondicionalmente, irmãos. Glória a Ele nos Deus. perdoou. Aleluia. Louvado seja Deus, Ele nos redimiu. Ele nos purificou com o sangue de Jesus. Amém. Louvado seja Deus por isso, meu irmão. Que venhamos crescer no verdadeiro entendimento das Escrituras. Amém. Que venhamos crescer no Senhor, irmãos. O crescimento que vem do alto. Aleluia. Louvado seja Deus, irmãos. Verdade. Somos novas criaturas em Cristo Jesus. Amém. Você é nova criatura? Amém. Amém. Louvado seja Deus. Abra comigo em 2 Coríntios, capítulo 5. Deus é bom, Amém. Deus é maravilhoso. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus, irmãos. Se alguém está em Cristo, se você está em Cristo, a Bíblia diz, você é uma nova criatura. Amém. Aleluia. Verdade. Como é que eu não sou uma nova criatura? Quando eu não estou em Cristo. Verdade. Mas quando eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. Porque não tem como, irmão. Depois que você tem um encontro com o Senhor, depois que o poder do Espírito Santo vem operar em nossos corações, a palavra do Senhor entra em nossos corações, nós não somos mais os mesmos. Amém. Não tem como.
Amém, irmãos? Nós nos tornamos em Cristo Jesus novas criaturas. Amém. E essas novas criaturas glorificam o nome do Senhor com as suas vidas. Verdade. Toda a glória é sempre dada a Ele. Amém. Todo louvor é sempre dado a Ele. Porque você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia. Verdade. As coisas antigas já passaram, irmão. O velho homem, a velha mulher. Lembra de quem você era quando estava no mundo? Essa pessoa, irmão, já passou. As coisas antigas já passaram. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém. As suas obras têm que glorificar o nome de Jesus. Tem que exaltar o nosso Senhor. Aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração, irmãos. Verdade. Nada se compara ao que Ele fez lá na cruz. Glória a Deus. Ele perdoou os nossos pecados, irmãos. Verdade. Ele te livrou do inferno. Ele nos livrou do inferno. Amém. Já imaginou, irmão, se o Senhor não tivesse perdoado os seus pecados? Muitos não estariam nem vivos aqui, né? Verdade. Louvado seja Deus, irmão, porque Ele nos escolheu. Amém. Amém, irmãos? Verdade. Cadê as novas criaturas? Glória a Deus. Louvado seja Deus. A velha natureza é substituída por uma nova. Amém, irmãos? Amém. Abra comigo em Romanos, capítulo 6. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória. Que a igreja do Senhor venha crescer espiritualmente cada vez mais. Amém. O verdadeiro crescimento. Louvado seja Deus. Amém. Romanos capítulo 6. A partir do versículo 4 diz assim: Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Amém, irmãos? Amém. Ande em novidade de vida. Porque se formos unidos com Ele, na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, saiba isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que com o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Verdade. Glória a Deus. Nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Nosso velho homem morreu, irmãos. Amém, irmãos? Ele foi crucificado com Cristo. Louvado seja Deus. O velho homem não tem mais poder sobre sua vida. Aleluia. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. O pecado não escraviza mais você. Verdade. Você foi livre. Amém. Livre pela graça de Deus. Glória a Deus. Verdade. Continuando diz assim: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quando ao viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas Amém. vivos para Deus. Glória a Deus. Mortos para o pecado, vivos para Deus. Amém. Glória a Deus. Mortos para o pecado, vivos para Deus. Amém. Aleluia. Versículo 12. Não rende, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Olha Paulo aqui nos advertindo. Não rende, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais. É obedecermos, porque as paixões, né, que habitam em nosso corpo, que você não venha a obedecer essas paixões, Amém. essas obras. Verdade. Versículo 13: Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Seus Glória a membros, instrumento de justiça. Verdade. Instrumento de justiça. Seus membros, para a glória de Deus. Sua vida, para a glória de Deus. Aleluia. Para que o Senhor receba a honra, a glória, o louvor e toda adoração
salvação através da minha e da sua vida, irmãos. Aleluia. Onde você estiver. Amém. Verdade. Eu disse onde você estiver. Aleluia. Começando na sua casa. Seus membros para a glória de Deus. Verdade. No seu trabalho, seus membros para a glória de Deus. Amém. Na rua, seus membros para a glória de Deus. Amém. Amém, irmãos? Que o Senhor seja exaltado através da sua vida, através do seu bom testemunho. Aleluia. Não é para a sua glória, é para a glória de Deus. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus, irmãos. Versículo 14 diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Glória a Deus. Louvado seja Deus, irmãos. O pecado não tem domínio sobre vós. Amém. Glória a Deus. Amém. Ele não tem mais domínio. Você não é mais escravo dele. Por quê? Porque você não está mais debaixo da lei. Glória a Deus. Você está debaixo da graça do Senhor. Amém. Amém. Amém, irmãos? Muitos aí afora entendem que viver debaixo da graça é viver de qualquer jeito. É viver uma vida no pecado, muitas vezes. Mas não é isso que a Bíblia diz. Pelo contrário, a Bíblia diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Ou seja, o fato de você falar, eu estou debaixo da graça, então o pecado não tem mais domínio sobre vós. Não tem mais poder sobre vós. Ele não escraviza mais você, porque você está debaixo da graça de Deus. Você está debaixo do poder de Deus, irmãos. Agora você tem condições de dizer não ao pecado. Aleluia. E viver uma vida que glorifica o nome do Senhor. Uma vida em santidade, irmãos. Glória a Deus. Porque Amém. você está debaixo da sua graça. Da Aleluia. graça do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Ele nos salvou e nos deu sua graça para que eu e você venha resistir às tentações Verdade. e não venha obedecer às obras da carne. Versículo 15 diz assim: e daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Olha a resposta: de modo nenhum. Verdade. De modo nenhum. Ah, eu estou na graça, então eu faço o que eu quero. Eu quero não. Amém, irmãos? Aleluia. Você foi livre do pecado da morte. Glória a Deus. Amém. Você foi livre. Você não é mais aquele velho homem. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia. Continuando no versículo 16. Não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, de que seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravo do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Cadê os servos da justiça? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus, irmão. Você foi liberto do pecado. Versículo 19. Fala como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceis os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim ofereceis agora. Eu disse agora, irmãos. Amém. Os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Aleluia. Agora, é hoje, irmãos. Ofereceis os vossos membros Amém. Verdade. para servirem a justiça para a santificação, irmãos. Lembra quando você usava os seus membros para a impureza, para a maldade, para o pecado? Mas agora ofereceis a Deus. Ofereceis agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Glória a Deus. Versículo Aleluia. 20. Porque quando ereis escravo do pecado, estavas isento em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Verdade. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, Amém. tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Verdade. Glória a Deus. Versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia.
Amém, irmãos? Fomos livres. Livres Glória a do Deus. pecado. Que eu e você, irmãos, venhamos crescer. O verdadeiro crescimento que vem dos céus. Amém. Glória a Deus. O verdadeiro crescimento conforme a palavra de Deus. Conforme está escrito. Mas lembre-se, requer de nós renúncia. Amém. Verdade. Busca o conhecimento da Bíblia, do Senhor. Oração e prática da palavra. Obediência. É verdade. Para que haja o verdadeiro crescimento espiritual, é necessário esses pontos, irmãos. Verdade. Amém, irmãos? Amém. Glória a Se Deus. você não renunciar à sua vida, você sempre vai querer fazer a sua vontade. E a sua vontade, que muitas vezes é a sua carne, não quer as coisas de Deus. Não quer orar, não quer meditar, não quer buscar o Senhor, não quer conhecer o Senhor. Só quer fazer o que lhe agrada. Verdade. Por isso que é necessário renúncia. Verdade. Amém, irmãos? Verdade. Renúncia, conhecimento, oração e prática da palavra do Senhor. Obediência. Verdade. Aleluia. Louvado seja Deus, irmãos. Louvado seja Deus. Aleluia. O crescimento espiritual é um processo que ocorre durante toda a vida, Glória a Deus. conforme estudamos e aplicamos a palavra de Deus. Amém. Amém, Aleluia. irmãos? Para toda a vida, irmãos. Sempre nós vamos precisar crescer espiritualmente. Amém? Amém. Sempre nós vamos precisar renunciar. É verdade. Sempre nós vamos precisar conhecer mais o Senhor. Sempre nós vamos precisar orar. Sempre nós vamos precisar se submeter à palavra. Aleluia. É verdade. Amém, irmãos? Glória a Deus. Tudo isso, irmãos, é para a glória de Deus. É verdade. Amém, irmãos? E que você venha a ter o verdadeiro crescimento, para que você possa resistir às tentações, Amém. ter domínio sobre sua carne. Amém, irmãos? Amém. Se santificando na palavra, Verdade. se santificando, se enchendo da graça de Deus, se enchendo do conhecimento, se enchendo da palavra, se enchendo do Espírito Santo, ficando Aleluia. cheio de Deus. Glória a Deus. Assim o pecado, irmãos, não vai ter tanta Uhum. força em sua vida. Glória a Deus. Você vai dizer não para ele. Amém. Porque você está cheio, você vai estar cheio de Deus. Verdade. Louvado seja Deus, irmãos. A palavra do Senhor é o nosso alimento. Glória a Nós Deus. precisamos se alimentar dela. Glória Aleluia. a Deus. Amém, irmãos? Entenda. Não é ela que precisa de nós, é nós que precisamos dela. É. Amém. Ela é a fonte de vida. Ela é o nosso alimento espiritual. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Já imaginou, irmãos? Se você alimentasse o seu espírito e sua fé, da mesma forma que você alimenta o seu corpo físico, tem uns que comem 3 refeições, né? Já tem outros que comem 5 refeições. Já imaginou se você alimentasse o seu espírito e a sua fé, da mesma forma que você alimenta o seu corpo físico? Como estaria a sua fé hoje? Como estaria seu espírito hoje? Como estaria a sua área espiritual hoje, irmãos? Aleluia. Tenho certeza que estaria em outro nível. Para a glória de Deus. Amém. Amém, irmãos. Para a glória de Verdade. Deus. Com certeza. Vamos se alimentar mais. Amém. Vamos se alimentar mais. Aleluia. E a evidência, irmãos, do verdadeiro crescimento espiritual é quando você está fluindo no fruto do Espírito. Amém. Amando os irmãos, amando uns aos outros. Mansidão, domínio próprio. Amém. Paz, alegria. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Em 2 Timóteo, irmãos, sabe lá? 2 Timóteo capítulo 3. Louvado seja Deus. Aleluia. 2 Timóteo capítulo 3. Versículo 16 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aleluia. Perfeitamente habilitado para toda boa obra. Verdade. Quando nós se alimentamos da palavra, a palavra de Deus que foi inspirada, né, pelo Espírito Santo, a palavra do Senhor, ela nos ensina, ela nos repreende, ela nos corrige, ela nos educa. Quando isso vai acontecer em nossas vidas, irmãos,
Aí o versículo 17 diz: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Que você venha meditar na palavra Verdade. cada vez mais. Que você venha se encher da palavra do Senhor. Amém. Porque a palavra do Senhor, irmãos, ela vai tratando a nossa vida. Verdade. Ela vai tratando as áreas da nossa vida. Amém. Ela vai ajustando as coisas conforme a vontade de Deus. Amém. Ela vai cortando aquilo que não é de Deus. Às vezes dói. Às vezes dói, irmãos. Mas é necessário. Glória a Deus. Verdade. É necessário o ser humano ser corrigido constantemente. Verdade. É necessário ele ser repreendido constantemente. É necessário ele ser ensinado constantemente. É necessário ele ser educado na justiça constantemente. É verdade. É necessário, irmãos, para que você venha crescer o verdadeiro crescimento do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Verdade. Louvado seja Deus. Em Gálatas, abre lá rapidinho. Volta lá. Gálatas. Gálatas 5. Gálatas 5, versículo 16, assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Verdade. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais com que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Aleluia. Louvado seja Deus, irmãos. Amém. No versículo 24 diz assim: mas os que são de Cristo Jesus crucificam a carne, Amém. com as suas paixões e concupiscência. E os que são de Cristo Jesus, cadê os que são de Cristo Jesus? Aleluia. A Bíblia diz: crucificam sua carne, Verdade. com as suas paixões e suas concupiscências. Verdade. Os que são de Cristo. Glória a Deus. Por isso é só os que são de Cristo. Aleluia. Só os que verdadeiramente nasceram de novo. Só os que foram selados pelo Espírito Santo. Esses crucificam a sua carne e as suas paixões e concupiscências para a glória de Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Versículo 25. E se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém. Não nos deixando possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo Glória a inveja Deus. uns dos Amém. outros. Amém, irmãos? Que a sua vida, a nossa vida e a minha vida, né, seja para a glória de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Verdade. Conforme buscamos o crescimento espiritual, podemos orar a Deus pedindo por sabedoria nas áreas onde deseja que cresçamos espiritualmente, irmãos. Amém. Amém? Amém. Podemos pedir também que nos ajude a aumentar a nossa fé e conhecimento sobre Ele. Deus deseja que cresçamos espiritualmente e nos deu tudo o que precisamos para obter esse crescimento. Com a ajuda do Espírito Santo, Glória a podemos Deus. vencer o pecado e firmemente nos tornar mais e mais parecido com o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Busque ao Senhor de todo o vosso coração. Glória a Deus. Busque ao Senhor, não é para buscar de qualquer jeito, é de todo o vosso coração. Amém. Amém, irmãos? Amém. Amém. Você buscando, entendendo e compreendendo e conhecendo o verdadeiro Deus, o Deus da Bíblia, Verdade. o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que te salvou do império das trevas. Verdade. Esse Deus todo-poderoso, quanto mais você o conhece, mais você vai se parecer com Ele. Verdade. Amém, irmãos? Amém. Porque Ele vai te transformando, quanto mais você vai o conhecendo. Verdade. Louvado seja Deus, irmãos. Para encerrarmos, Amém. Amém. abre Hebreus, capítulo 4. Lembre-se, irmãos, como diz em João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos. Que verdade é essa? O Evangelho. O Evangelho da salvação. Amém. O Evangelho que transforma. O Evangelho que revela a vontade de Deus. Quando Verdade. você conhece verdadeiramente a palavra do Senhor, irmãos, quando você conhece
a verdade que liberta, você é transformado. Amém. Amém, irmãos? Verdade. Para encerrarmos, em Hebreus capítulo 4, versículo 16 diz assim: acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia, e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Aleluia. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente, com confiança, junto ao trono da graça. Você não tinha esse acesso. Eu não tinha esse acesso. Mas em Cristo Jesus nós temos esse acesso. Glória a Deus. Por meio do sangue de Jesus, Ele nos deu essa condição, essa liberdade Amém. de nos achegarmos junto ao trono da graça, Aleluia. a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Verdade. Não perca essa oportunidade. Verdade. Aleluia. Você tem esse livre acesso. Glória É a só Deus. você ir. Eu disse, é só você ir. Amém. O trono está lá te esperando. Vai você, meu irmão. Glória a Deus. Vai buscar o Senhor, vai se prostrar diante dele. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé, irmãos? Louvado seja Deus pela sua palavra, irmãos. Amém. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente